Ford Fiesta se tornou nacional em 1996 e aquele modelo ficou conhecido como Tristonho. Em 1998 ele sofreu uma restilização, ficando com essa dianteira aqui, e ele ficou conhecido como Fiesta Gatinho. E vamos combinar, essa dianteira aqui é bem mais bonita que a original de 96. E com o sucesso do Chevrolet Classic e do Fiat Siena, a Ford viu que ela precisava de um sedã compacto para entrar na história. Foi daí que ela trouxe o Ford Fiesta Sedan. Esse modelo específico é o modelo Street 1.0 2003. Uma curiosidade, esse modelo é importado do México. E a Ford usou a mesma estratégia quando ela fabricava o New Fiesta no Brasil. O hatch era brasileiro e o sedã mexicano. Esse Fiesta estreava a linha New Edge de design da Ford. E o que era esse modelo de design? Ela unia curvas, vincos, numa carroceria mais redondinha. Destaque aqui para os faróis, onde ele tem esse visual mais agressivo. E já aproveitando, vamos falar aqui da iluminação do modelo. Infelizmente, ele tem apenas um foco simples de farol. E se a gente pensar bem, o Fiesta Chorão ele tinha um foco duplo. Então, nesse caso, ele perdeu um pouquinho na iluminação. Mas tudo bem. E uma coisa boa desse Fiesta é que, como ele tem a dianteira bem curtinha, ele raramente pega em lombadas, que é o lado positivo. Já aproveitando que a gente está aqui do lado, vamos falar sobre o conjunto roda e pneu. Na versão 1.0 do Fiesta, ele vinha com roda aro 13 com calotas. A medida do pneu é 165/70 aro 13. Nas versões 1.6, uma curiosidade, ele vinha com roda aro 14. Particularmente, eu gosto muito dessa versão sedã, porque a linha 3 volumes deu uma certa imponência para o carro. Vindo aqui para a lateral do modelo, a gente já conta com peças exclusivas que é somente do sedã. Por exemplo, a porta traseira é exclusiva dele. O teto e a coluna traseira também é diferente. Ela é mais grossa e parece mais atual se a gente comparar ao modelo nacional. Além disso, o Fiesta Sedan tem um entre-eixo 5 cm maior que o do hatch. E isso garante mais espaços para os passageiros do banco traseiro. Falando sobre a construção da carroceria, o legal é que ela é bem construída e tem vãos regulares. Hoje em dia a gente pode até falar que os vãos são um pouquinho grandes, mas para a época era um padrão muito bom. Um detalhezinho que eu gosto muito dos carros dos anos 90, começo dos anos 2000, era a batidinha de porta. Olha o sonzinho que faz. Bem característico e bem bacana. E na minha opinião, comparando com seus concorrentes na época, que eram, por exemplo, o Classic, o Siena e o Clio Sedan, o Fiesta era o mais bonito entre eles. As lanternas são tipicamente do finalzinho dos anos 90. Ainda não são de cristal, tá vendo? Mas tem o charme daquela época. Uma outra coisa boa desse carro é que o para-choque dele é bem para fora, o que protege a tampa do porta-malas e a própria lanterna das pequenas batidinhas do dia a dia. E uma outra coisa que eu adoro dos carros dos anos 90 e começo dos anos 2000 é que aqui ele tem essa parte do borrachão preto, que protege a pintura dos pequenos riscos do dia a dia. Já que chegamos na traseira do carro, vamos falar sobre o porta-malas do modelo. Para abrir ele, infelizmente, é só pela chave. O modelo ele tem trava elétrica, porém não funciona aqui no porta-malas, isso de fábrica. Aproveitando e falando sobre a chave do modelo, ela é igual ao do Ford Ka e do Ford Fiesta que a gente conhece, que ele tem esse formato meio diferente. Abrindo aqui o acesso é bom, a tampa é bem grande, então isso é bom para tanto você colocar a mala como tirar ela, só que infelizmente ele tem umas mancadinhas de acabamento. Tudo bem, era um carro de entrada na época, mas por exemplo, aqui ó, falta um acabamentinho para não riscar a lata, coisa que o Corsa Sedan ou o Classic tem. Aqui também falta uma forração no porta-malas, mas aí já é pedir demais. Aqui dentro o acabamento pelo menos é bom e o step é aqui embaixo, o que também facilita na hora de você pegar ele. Chegamos então na motorização do Ford Fiesta. Esse modelo aqui tinha duas opções na época, o 1.0 e 1.6. Esse aqui é o modelo 1.0. E o legal é que essa mecânica ficou muito tempo em linha. Ficou praticamente de 2000 a 2014. Isso garante uma grande facilidade tanto de peças como de mão de obra. O legal é que esse motor ele é muito robusto. O único ponto de atenção dele é o sistema de arrefecimento. Se o sistema de arrefecimento estiver ok, é um motorzinho que dura a vida toda. Falando em números, esse motor tem 65 cavalos e isso a 6.000 RPMs. Já seu torque máximo é de 8,9 kgfm de torque, isso a 3.250 RPMs. Esses números hoje em dia são até bem tímidos, né? Se a gente pegar hoje um HB20, qualquer carro moderno 1.0 3 cilindros, tem por volta de 80 cavalinhos. Mas, em compensação, esse carro aqui ele é bem leve. E outro ponto positivo dele é que as marchas são bem curtas. Então você nem sente essa falta de desempenho tão grande. Bom pessoal, chegamos então aqui no interior do Fiestinha e pra mim é aqui que ele brilha. Isso porque a posição de dirigir é muito boa, você fica extremamente confortável aqui dentro e o legal, você tem uma ampla visibilidade de tudo. Essa aqui é a minha visão como primeira pessoa, tá vendo? Uma coisa legal é que com o Fiestinha você consegue ver o capô e isso dá muita noção de espaço, que ajuda todos os motoristas, né? A coluna ela é bem fininha, acho que o único ponto negativo são os retrovisores, que eles são bem pequenininhos, mas tudo bem. Uma outra coisa boa do Fiesta são os seus bancos, eles são bem largos, observem aqui a largura que tem aqui para as coxas. Então para motorista mais cheinhos, isso aqui também é bom para o conforto.
E o legal é que ele tem um bom apoio aqui lateral, ó, tá vendo? Ó? Ele tem umas boas abas laterais, então é um banco bem confortável. Uma outra coisa que merece destaque é que, como ele é um carrinho do final dos anos 90, começo dos anos 2000, ele tem um tecido muito bom. O tecido é praticamente um veludo, assim, um tecido navalhado bem gostoso. E assim, a gente não vê mais isso nos carros atuais. Uma outra coisa que a gente também não vê nos carros atuais é esse acabamento na porta, tá vendo? Ó, aqui também ele tem o mesmo tecido que é dos bancos, então é um tecido navalhado bem gostoso, então para você apoiar o braço, dá uma boa sensação assim de qualidade. O legal é que esse forro de porta, ele é exclusivo do modelo sedã, o modelo hatch ele é diferente. E assim, ele tem um bom acabamento, aqui é para você abrir a porta e fechar, né? Aqui o apoiador de braço, aqui os comandos do vidro elétrico dianteiro, ali um porta-objetos e ali onde fica o alto-falante. Aproveitando, vamos falar aqui do lado esquerdo do painel. A Ford nessa época tinha umas formas bem bacanas aqui nas saídinhas de ar. Eu lembro que o Focus também tinha um desenho muito único, o que também é bem interessante. Vindo aqui para baixo a gente tem as caixas desfusíveis e ali a gente tem a abertura do capô. A abertura do capô é aqui, ó, fica aqui de baixo. Infelizmente está quebrado, mas é comum em todos os Fiestas quebrar. Vindo aqui para o painel de instrumentos, o painel de instrumentos ele é bem simplesinho, né? Falta aí um contagiros, mas também normal para a época. A gente tem que lembrar que esse carro era um carro de entrada. Aqui o velocímetro, aqui o odômetro total, aqui o odômetro parcial, analógico ainda, né? O odômetro digital veio mais para frente. Aqui o nível de combustível e aqui o nível de temperatura. Tem um básico, né? Eu acho muito legal o desenho do volante, já é bem moderno. A buzina você aperta aqui, ó. Já falando das alavancas de seta, desse lado aqui a gente tem as alavancas da iluminação, que é bem fácil de mexer. Ó. Tem até um negocinho para te ajudar a mexer aqui. E do outro lado aqui o limpador de para-brisa. Tudo bem fácil e simples de operar. Eu lembro que a premissa do Ford Fiesta era ser um carro bom de dirigir. E isso se reflete em vários pontos neles. Por exemplo, aqui o interior. Observe que tudo que é referente ao painel de instrumentos está voltado ao motorista. O passageiro, que se lasque, ele não é nem gente. Brincadeirinha à parte, mas exatamente isso, ó. Tudo que você precisa aqui, ó, tá muito à mão. E esse desenho todo redondinho é muito legal. Falando aqui mais detalhes sobre o painel, então também a gente tem duas saidinhas de ar. Tá vendo que ele tem esse desenho bem diferente, bem típico do começo dos anos 2000, que particularmente é bem legal. Aqui a gente tem alguns botõezinhos, né, sem atribuição, nesse caso é desembaçador traseiro. Aqui a gente tem um reloginho, tá vendo, ó? Naipe do Corolla, aí sim. Aqui para você mudar a hora e os minutos. E aqui também outros dois botãozinhos sem atribuições. O rádio legal é que ele tem espaço para 2 DIN, ou seja, se você quiser colocar uma multimídia, dá para colocar. E bom que ele fica num bom visão, não fica tão lá embaixo assim. O que também é um ponto positivo. Mais para baixo aqui a gente tem os comandinhos do ar, que também é bem facinho de mexer. Então aqui para você selecionar para onde o vento vai, aqui a temperatura e aqui a intensidade do vento. Aqui embaixo então a gente tem o botãozinho da circulação do ar interno e aqui o botãozinho do ar condicionado. Como todo carro dos anos 90 e 2000, tem um belo cinzeirinho aqui para você colocar seu cigarrinho. E aqui tomadinha 12 volts. Ali embaixo a gente tem um outro porta-objetos e aqui a alavanca de câmbio. Já falando sobre a alavanca de câmbio, aqui também é um destaque do modelo. Aliás, não só do Fiesta, mas em vários modelos da Ford. Acho que entre os câmbios só perde para o da Volkswagen, porque ele é um câmbio com engates curtinhos, é muito gostoso trocar a marcha nesse carro. E outra coisa boa também é a ergonomia, que ele está bem próximo aqui do volante. E continuando aqui a gente tem um freio de mão. Mais para baixo não tem nada, não tem nenhum porta-objetos, nada, mas para a época tudo bem. E o outro detalhezinho desse carro, que tá vendo esse desenho do painel, que ele é meio recuado, isso é para dar mais espaço para as pernas dos passageiros. O Vinícius está aqui do meu lado e exemplifica isso, tá vendo? Já aproveitando e falando aqui do porta-luvas, ele é um porta-luvas que está de tamanho bem grande, o que é bem legal. Também tem espaço aqui para você colocar um porta-garrafas ou um porta-copos e essas coisas. Chegamos aqui no banco traseiro do Ford Fiesta e aqui já tem umas pequenas mancadinhas. Por exemplo, ó, em relação ao espaço, para a cabeça eu tô bem apertadinho, ó, meu cabelo aqui já fica raspando aqui no teto. Também faltam os dois apoios de cabeça, mas tudo bem, para a época isso era normal, hoje em dia a gente sente falta, mas fazer o quê? O espaço para a perna é bom, tá vendo? Ó, o banco tá regulado para mim, eu tenho 1,70 de altura, tá vendo? Fica sobrando uns 5 dedinhos. Se for alguém maior lá na frente e maior aqui atrás, aí sim a situação fica mais apertadinha, mas tudo bem, é um carro bem pequenininho. O destaque do modelo é realmente seu acabamento, e tudo é de boa qualidade, tá vendo? A pegada é boa, para você abrir e fechar é bacana. E o vidro ele também desce inteiro, o que ajuda a deixar uma viagem mais confortável. Essa aqui é a minha visão do banco traseiro, tá vendo? Ó, o legal é que como esses carros são mais antigos, você tem uma ampla visibilidade da janela e você não fica tão claustrofóbico. Bom pessoal, então estamos aqui na cidade com o Fiestinha e logo de cara dá pra ver, acho que a principal qualidade dele aqui é os engates das marchas. Bem curtinha, bem da hora de trocar a marcha dele. Outro destaque dele é a direção, o volante é bem pequenininho. Então é bem gostoso a direção dele, ó. Qualquer movimentinho que você faz parece que ela é bem direta.
Isso é muito legal na hora de dirigir. Uma coisa legal é que esse carro já tem direção hidráulica, né? E assim, é engraçado, porque hoje em dia, principalmente os carros com direção elétrica, ela é bem levinha. Essa aqui é um peso leve, mas não é tão levinha como os carros atuais. Mas eu gosto de sentir parece mais esportivo, sabe? Eu particularmente gosto. O freio, ele é bem justinho, muito legal. O freio, ele não tem um curso muito longo, então você já freia um pouquinho, ele tem um peso legal. Nesse ponto eu gostei do freio desse carro, ele tem uma boa modulação. Todo mundo elogia o Fiesta, falando que ele é um carrinho gostoso de dirigir. E realmente ele é mesmo, né? Porque por essas qualidades que eu tô falando. Falando de consumo de combustível, ele é só gasolina esse modelo, mas ele já fica um pouquinho abaixo assim, da média. Na cidade ele faz 9 e na estrada ele chega a fazer até 15. Por exemplo, é um consumo bom? Com certeza é, mas eu sei que o Corsa ele é um pouquinho melhor nesse quesito. Como a gente já falou no vídeo, outro destaque dele também é a visibilidade. Isso na cidade, no trânsito, é muito bom, porque você consegue ter uma boa dimensão de tudo, né? Hoje em dia os carros estão cada vez mais com as janelas menores, fica cada vez mais dentro do carro e isso pode prejudicar um pouquinho. Agora, falando sobre o mercado desse carro, o Fiesta Hatch tem um mercado gigantesco. O sedã era para ter um ótimo mercado também. Não tem tanto porque as pessoas desconfiam, né, por ser um modelo mais importado, mas para mim só tem vantagens esse carro. Primeiro pelo espaço do porta-malas, segundo porque ele parece muito mais moderno. E terceiro, por ele ser mais raro, vamos dizer assim, ele não é tão visado por ladrões, né? O pessoal até não conhece muito esse carro. Então, acho que se fosse escolher um Fiestinha, somente se fosse um para família, seria a minha escolha.